Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Biologia Ambiental. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação à Biologia Ambiental Forense, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que, para implementar uma usina nuclear, precisamos de uma lei federal. Mas, em termos de biologia ambiental, aquela parte tão divertida, precisamos compreender que o direito ambiental é um direito de terceira geração, que contempla a coletividade. A natureza jurídica do meio ambiente é um bem de uso comum, ou seja, o meio ambiente não é titular de direito, ele é apenas protegido por lei. Por quê? Porque o meio ambiente é um bem de uso comum. Quais são os princípios do direito ambiental? O desenvolvimento sustentável, o princípio do poluidor pagador, o princípio do usuário pagador, o princípio da prevenção e precaução. Perceba, você só pode prevenir algo que você conhece e você ocorre então a precaução para algo que você ainda não conhece, para algo desconhecido. Há ainda outros princípios, como o princípio da participação do Estado e da sociedade, o princípio de função socioambiental da propriedade. A propriedade privada tem que exercer uma função socioambiental. O princípio do limite de poluição e ruído. Então, o randandan das motos, eles são regidos pelo direito ambiental. Quem diria, não é mesmo? Limite de poluição e de ruído. O princípio da cooperação entre povos, e esse é um princípio internacional. E o princípio da informação com relação à publicidade, ao acesso de dados e o EIA. Estudaremos na sequência. O meio ambiente, portanto, ele pode ser um meio ambiente artificial, que é um meio ambiente urbano. Um meio ambiente natural, que é aquele que nós conhecemos. O meio ambiente cultural refere-se a uma questão histórica e o meio ambiente do trabalho, que é uma questão humana. Por fim, temos que saber que são patrimônios nacionais, segundo o Código Florestal. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Então, todos esses são patrimônios nacionais. Decore, pessoal. Vamos começar, então, agora o estudo da parte que mais importa, que é, basicamente, a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. Basicamente, ela é o conjunto de instrumentos legais, técnicos, científicos, políticos e econômicos para preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente é um conjunto de instrumentos. E temos também o SISNAMA. O que raios é o SISNAMA? É o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Enquanto que a Política Nacional do Meio Ambiente é um conjunto de instrumentos, o SISNAMA é um conjunto de órgãos. Compreende a diferença? E quais são esses órgãos? Serão um órgão superior, composto pelo Conselho do Governo, o órgão central, composto pelo Ministério do Meio Ambiente. E temos então os órgãos normativo, consultivo ou deliberativo, o famoso CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é quem emite as resoluções. E por fim, temos o órgão executivo, que é quem põe a mão na massa. Em âmbito federal, nós temos o IBAMA e o ICMBio. Em âmbito dos estados e do Distrito Federal, nós temos as seccionais. E municipais, nós temos as locais. Perceba, tanto as seccionais quanto as locais fazem uma questão supletiva e complementar, porque quem emite, quem manda, quem faz a resolução é o CONAMA. Todo mundo obedece o CONAMA. E quem é o CONAMA? O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Segundo a Resolução 1 de 86, ele determinou a diferença de impacto ambiental e dano ambiental. Perceba a diferença. Impacto é qualquer alteração física, química ou biológica do meio que afete seres vivos. Isso é um impacto ambiental. E o impacto ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele estará, então, de acordo com melhorias de preservação e restauração ecológica. Se for um impacto negativo, então estaremos tratando de uma deteriorização dos recursos naturais de forma permanente ou temporária. Então, uma deteriorização
Um dano seria o equivalente a um dano ambiental. Dano ambiental nada mais é do que a degradação do meio ambiente. E esse dano ambiental ele poderá ser ecológico ou ambiental. Se for um dano ecológico, prejudica a fauna e a flora. Se for um dano ambiental, serão apenas bens materiais e imateriais. E os bens imateriais são bens culturais. Começaremos então agora o estudo de impacto ambiental, é o EIA. Basicamente ele é específico, ele é detalhado, ele é feito pela empresa. Então, para empreendimentos com significativa degradação do meio ambiente, será necessário a realização de um EIA, de um estudo de impacto ambiental. Quais são as etapas ou quais são as partes que compõem o estudo de impacto ambiental? A primeira parte é o diagnóstico ambiental, feito então a partir do meio biótico e meios abióticos. Então será feito um diagnóstico. Depois será feita uma análise de impacto ambiental, a partir de simulação do potencial poluidor e da sua reversibilidade. Depois nós teremos então as medidas mitigadoras, que são basicamente atenuantes para redução de danos e sistemas de alarme. E por fim, nós temos então um programa de monitoramento ou acompanhamento ambiental, que será basicamente em relação aos resíduos que serão jogados no meio em relação ao tempo. Então, tudo isso é necessário para que uma empresa realize, então, faça o seu empreendimento e esse empreendimento tenha uma significativa degradação do meio ambiente. Quando isso ocorre, é necessário um EIA e esse EIA tem que ter os quatro objetivos pontuais têm que estar descritos no EIA: o diagnóstico ambiental, a análise do impacto, as medidas mitigadoras e o programa de monitoramento e acompanhamento. Findo o EIA, nós vamos então realizar um RIMA. O RIMA é basicamente um relatório do impacto ambiental. É como se fosse um laudo. Um laudo mostrando as vantagens e as desvantagens. A partir de todo o estudo que foi feito no EIA, se faz então um laudo, um relatório. Mais projeto de instalação acessível ao público. Esse RIMA ele será apresentado em audiência pública. Então, a partir da criação do RIMA, nós temos um prazo de 45 dias para fazer, então, uma audiência pública. Só que essa audiência pública ela não é obrigatória. Ela é tão somente feita para um caráter consultivo, não é deliberativo. Não serve para nada, é só para dizer que foi feito. E ela será feita nos casos de necessidade do órgão licenciador, quando for solicitado por uma entidade civil ou pelo Ministério Público, ou quando for solicitado por 50 ou mais cidadãos. Então, nesses casos, será feita uma audiência pública e nessa audiência pública será, então, exposto o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, que é basicamente um laudo feito depois que foi feito todas as etapas, então, do estudo de impacto ambiental. Então, juntamente com esse laudo, será apresentado um projeto de instalação e tudo isso será acessível ao público em audiência. Depois que nós fizemos então essa audiência, nós apresentamos o relatório, terminamos o estudo, enfim, nós vamos fazer agora uma avaliação de impacto ambiental, conhecido como AIA. Perceba, o EIA e o RIMA devem ser entregues em 5 cópias, juntamente com o AIA. A avaliação de impacto ambiental, ela é feita ela deve ser mais ampla, né? Uma avaliação ampla para decisão administrativa. É um instrumento preventivo e não corretivo. Quem faz o AIA? Basicamente é realizado pelo órgão ambiental, pela Secretaria Estadual. Perceba a diferença. Quem faz o EIA? A empresa. Quem faz o RIMA? Provavelmente alguém que a empresa contratou. Uma empresa de consultorias. E quem faz o AIA? O AIA ele é realizado finalmente pelo órgão, pela Secretaria Ambiental. Você entregou para a Secretaria Ambiental tanto o EIA quanto o RIMA nesse prazo de 45 dias depois da audiência. E aí agora o Estado, através do AIA, vai fazer uma avaliação do impacto ambiental. E qual é o método que o Estado vai utilizar para fazer essa avaliação? São vários. O método de checklist, basicamente uma lista, uma classificação para análise de risco. Então, checklist faz análise de risco. Nesse checklist, então, nós poderemos analisar os maiores impactos, mas nós não vamos conseguir fazer uma correlação
Apenas vamos ter, então, uma análise de risco dos maiores impactos. E se nós utilizarmos o método ad hoc, nós vamos basicamente estar reunindo peritos ad hoc ou especialistas ad hoc, e será um critério um método mais subjetivo. Então, enquanto o checklist faz uma análise de risco, o ad hoc é uma questão mais subjetiva, porque cada especialista vai ter uma opinião. Claro, vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais barato fazer esse método ad hoc. Contudo, ele é subjetivo. Nós temos ainda o método de matrizes. O método de matrizes ele se compõe de uma lista de fatores ou ações para avaliar a magnitude, a extensão e a periodicidade. Ele tem baixo custo e o problema desse método é que ele não identifica um fator indireto. Não tem capacidade de identificar fatores indiretos. Então, matrizes, vamos lembrar, é para magnitude, extensão e periodicidade. O próximo método é o método da rede interna. Nesse método de rede interna, nós teremos um diagrama gráfico com dados. E esses dados, infelizmente, eles não individualizam. Teremos, então, uma simulação para integração de fatores diretos e indiretos. Perceba, nós já estamos evoluindo um pouco, nós agora conseguimos identificar alguns fatores diretos e também indiretos. Contudo, os fatores indiretos não são individualizados. Então, esse é o problema da rede interna. O método de superposição de cartas, quando fala de carta, é basicamente uma cartografia. Nós vamos fazer um mapa, um projeto linear e espacial. E a partir desse mapa, nós vamos sobrepor esse mapa com outro mapa, nós vamos fazer então um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é mais qualitativo e menos quantitativo. Nós podemos ver então apenas a diferença que irá acontecer quando sobrepormos os dois mapas, ou mais mapas, enfim. E temos o método da simulação. Aí agora começamos a falar de ciência propriamente dita, não é mesmo? Então, será realizado um modelo matemático automatizado, só que para esse modelo matemático são necessários muitos dados, não é mesmo? Então, ele vai precisar de muitos dados. Ele vai realizar o mesmo diagnóstico que a questão da cartografia, só que ele também permite um prognóstico, ou seja, uma análise dinâmica. Ele é mais dinâmico. Porque além de um diagnóstico plotado, uma coisa estática, que como um mapa é uma análise qualitativa estática, né? Basicamente é isso. Isso é um mapa, uma cartografia. A simulação é um modelo matemático, então ela vai poder transcender um pouquinho mais essa análise de diagnóstico e vai poder talvez inclusive prever um prognóstico. O problema desse método é que é o elevado custo, né? Por fim, nós ainda temos o método de quantitativo ou quantitativas, que ele basicamente vai elaborar parâmetros de unidades de impacto ambiental para realizar o diagnóstico e prognóstico. A partir de agora, então, nós já estamos transcendendo, né? Estamos fazendo tanto o diagnóstico quanto o prognóstico. Esse método ele vai necessitar um elevado volume de dados para comparação e ele não considera o aspecto populacional. Ele cagou para a população. Porém, a análise ambiental vai ser muito melhor elaborada, né? O problema dele, assim como a simulação, são os elevados volumes de dados necessários, né? E por fim, o último método, que provavelmente é o mais utilizado, que é o Ambitec Agro, que são aqueles dados para agropecuária e recursos para produção e para consumo. São métodos, então, de avaliação de impacto ambiental utilizados na agropecuária. Legal. Finalizamos o AI, então, agora vamos entrar no ensaio de impacto de vizinhança, conhecido como EIV. E também nós temos o RAIAS, que é um relatório de ausência de impacto ambiental significativo. Devido à presunção relativa de dano, cabe ao empreendimento comprovar a ausência de danos. Então, esses dois aqui são mais relativos, assim, né? Os principais, então, é o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, que é basicamente o laudo que decorre do estudo, e o AIA, que é a Avaliação do Impacto Ambiental, que é feito pelo Estado segundo esses métodos. Depois que nós fizemos tudo isso, por que nós estamos fazendo tudo isso? Porque nós queremos obter o licenciamento ambiental. O que raios é o licenciamento ambiental? É basicamente uma licença que o governo vai te dar para te fazer o que tu quiser fazer. Então, o que é o licenciamento? É um ato administrativo discricionário a critério da administração. Perceba, ele é discricionário. A administração pode ou não conceder para você. Ela escolhe. O que o licenciamento ambiental faz? Ele libera a construção e a operacionalização do empreendimento causador de dano. Então, você vai
criar um empreendimento, você sabe que esse empreendimento que você vai criar, ele vai causar uma significativa degradação do meio ambiente, segundo o seu estudo que você realizou, segundo os dados do relatório que a consultoria que o senhor realizou, contratou, apontou. Então agora você vai solicitar então o licenciamento ambiental. Em âmbito federal, quem é que faz o licenciamento ambiental? Quem é que faz tudo em âmbito federal? O IBAMA. Principalmente quando for mais de um estado. Mais de um estado é o IBAMA. Agora, no âmbito estadual ou Distrito Federal, serão órgãos ambientais estaduais ou distritais. E também, se envolver mais de um município, aí vai ter que ser um órgão estadual. E o municipal apenas para questões municipais. E no que consiste, de fato, o licenciamento ambiental? Se não em licenças. Licença prévia de projeto, licença de instalação, licença de operação e assim por diante. Vamos lá. Licença prévia de projeto, conhecida como LP. Ela tem um prazo de até 5 anos. Então, você vai lá, fez o EIA, fez o RIMA, o Estado avaliou o teu como AIA, e agora vamos começar a fazer o licenciamento. A primeira coisa que você vai ganhar é uma licença prévia de projeto, que é basicamente preliminar do empreendimento. Você vai ter ali um local aprovado, o seu projeto vai estar aprovado e vamos ter uma viabilidade ambiental. Você tem, então, 5 anos para fazer este projeto. É isso. Depois, transcorrido esse prazo, então, agora nós vamos ter uma licença de instalação. Legal, você fez o projeto foi aprovado, o local foi aprovado, deu tudo certo. A próxima licença que tu vai ganhar é a licença de instalação. Beleza, então agora você tem 6 anos para a construção do projeto conforme a licença prévia de projeto. Então, tu me apresentou um projeto, tu teve 5 anos para me apresentar um projeto. Eu aprovei. Agora você tem 6 anos para construir. Vai lá construir o teu empreendimento lá que vai degradar o meio ambiente. Vai lá. E por fim, tá construído? Tá. Tu não pode fazer nada ainda, tá? Eu só te dei a licença para te construir. Licença de instalação é licença de construção. Foi só isso. Tu me apresentou um projeto e agora tu construiu. Para operar, tu vai ter que ter outra licença, que é a licença de operação ou funcionamento. E aí, tu vai ter um prazo de 4 a 10 anos para operar. E depois tu vai ter que renovar, não é mesmo? Mas já chegamos nessa parte. Então, a licença de operação e funcionamento são medidas de controle ambiental condicionantes da operação. Você só vai poder operar segundo determinados critérios. E vai operar por 4 a 10 anos. Depois disso, você vai ter que renovar. Renovar o quê? A licença de operação ou funcionamento. E essa renovação será solicitada com antecedência mínima de 120 dias. Depois de 10 anos, tu não pode esquecer que tu quer renovar, senão tu tá ilegal, nós vamos te prender. Então, tu vai ter que ainda fazer isso com 120 dias de antecedência. E se tiver irregularidades, aí vamos ter procedimentos administrativos. Tá, mas eu fazia uma coisa 10 anos atrás, agora tem novas tecnologias. Aí o órgão ambiental vai determinar a sua implementação. Então, de 10 em 10 anos, basicamente, tu vai ter que renovar a sua licença operacional de funcionamento. Por fim, o órgão ambiental ele pode a qualquer momento solicitar esclarecimentos. E aí o empreendedor vai ter um prazo de 4 meses para responder. Então, por mais que tu tenha feito tudo certinho, o órgão ambiental ele pode solicitar esclarecimento a qualquer momento. E tu vai responder no prazo de 4 meses. E, por fim, a última questão é a certidão da Prefeitura Municipal. É a regularidade com a legislação municipal, com relação à ocupação do solo, o uso de águas e supressão da vegetação. É isso que serve, para isso que serve a certidão da Prefeitura Municipal. Essas são as questões finais de licenciamento. E por fim, nós vamos ter aqui apenas uma observação com relação a um empreendimento de pequeno impacto ambiental. Para empreendimentos de pequeno impacto ambiental, nós vamos ter uma coisa chamada ESIA. ESIA, que é o Estudo Simplificado de Impacto Ambiental, conforme normas previstas pelos conselhos. E este foi o estudo geral da Biologia Ambiental Forense com relação ao EIA, RIMA, AIA, licenciamento às licenças.